Então, gente, quero dar boa noite aqui a todos, agradecer pela presença aqui, em especial aos, aos rapazes que irão apresentar aqui as oficinas, tá? Desenvolveram em conjunto aí com o Cabral, no Didácio, e essas oficinas são uma base para algumas atividades que eles estão fazendo que vão apresentar depois em congresso tudo, tá bom? É um aprendizado riquíssimo nesse sentido, tá? Então quero dizer assim que estou orgulhoso de vocês porque se propuseram a apresentar, tá bom? Os únicos entre as três escolas, foi a única escola que apresentou, quem pelo menos que propôs material para essa apresentação foram vocês, tá? E é isso aí, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o Cabral, que você pode fazer uma apresentação, falar alguma coisa de como é que foi o andamento disso, tá? E depois os meninos ficam com a palavra, tá bom? Ok, professor, obrigado. Então, agradecer a presença de todos, né? Principalmente a Maria Eduarda, eu não sei se é Michael ou é Michelle, deve ser Michael, né? Bueno, quem mais? A Luana, né? O John Cássio, né? Todos os demais são, tem o professor Micaías, né? Todos os demais são já do Didácio. Então, aqui a gente vai, essa oficina aí, a gente vai trabalhar 5 eu chamo de TEDx, né? Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Elas estão, de certa forma, né? Algumas delas envolvidas com a sequência didática que foram trabalhadas, né? Foram desenvolvidas. Uma já foi aplicada, a outra vai ser aplicada, o início vai ser agora na terça-feira, no dia 2 de maio, e a gente vai utilizar algum desses recursos, né? Então, eu até repassei para o professor Micaías, né, com assim, esse título seria Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação direcionadas ao ensino de física. Né? A gente dividiu em duas oficinas, a oficina 1, a oficina 2, a 1, né, que vai ser apresentada pelo Pedro Santiago e o João Victor, né, a gente chamou de aplicativos, smartphones e o ensino de física. Né? O Pedro, que ele vai iniciar, ele vai falar do Picles, né, e o João Victor vai falar do Padlet. E no segundo momento, né, a gente vai trabalhar com simuladores, né, que aí a gente chamou de oficina 2 e está intitulado como Utilizando Simuladores na Mediação do Ensino de Física. Né. Com o Cardoso Júnior, trabalhando no PET, né, o FET, aí um chama de um jeito, chama de outro. João Vasconcelos, com o Vascac, né, e o Alfredo, né, o Luiz Pereira, como ele está aqui, o Physics, algo assim. Né. Então, alguns deles foram trabalhados, né, e outros não, que ficou na possibilidade de se trabalhar em sala de aula, não. Né. Alguns a gente vai trabalhar ainda, como foi comentado. Então, inicialmente, o Pedro vai iniciar, durante esse processo aí, a gente vai tentar fazer a interação entre vocês e os aplicativos, né, mostrar algumas situações que pode ser utilizado, né, e aí, durante a apresentação, eles vão perguntar se vocês já conheceram, se já utilizaram esses aplicativos ou simuladores. Então, aí com vocês aí, o Pedro Santiago, para iniciar, né, essa oficina de hoje, né. Pedro, é com você. Bom, boa noite. Vocês estão conseguindo ouvir também? Estamos sim, Sim, está ouvindo e vendo. Vendo e Certo. ouvindo. Pode ser que durante a apresentação a minha câmera saia, porque eu estou utilizando no celular e a voz do microfone do computador. Aí, como a minha câmera não está saindo voz nela, pode ser que suma ela e fique só essa outra abazinha que está, tipo, falando aqui no meu nome. Certo? Só.
Apareceu aqui? Apareceu. Certo. Bom, mais uma vez, boa noite. Vou ficar com essa parte utilizando esse aplicativo Pickles e vai ser a utilização do Pickles como uma ferramenta de ensino, apresentado por mim, Pedro Santiago, preceptor Luciano Cabral, e no set de Dácio Silva, onde a gente pretende aplicar essa proposta. Então vamos lá. Primeiro a gente vai tratar do ensino de física tradicional, onde atualmente grande parte dos professores das disciplinas de exatas, principalmente, utilizam-se apenas do quadro e pincel e o apagador para ministrar suas aulas, o que mostrou ser relativamente falho, né? Digamos assim. Isso se reflete principalmente na questão de aplicação das provas dos professores, onde muitos alunos acarretam por tirar nota baixa. Pode ser que não, pode ser que alguns deles gostem dessa metodologia, mas outros, pelo menos para a grande maioria, não é efetivo. Então, precisa-se procurar formas de mudar isso. Essas formas a gente vai tratar um pouco mais para frente. Isso tem como consequência apenas o aprendizado mecânico do conteúdo pelos alunos. Ou seja, se essa aprendizagem do aluno não tem significado, por que ele vai perder o tempo dele, perder entre aspas, né, digamos, estudando isso? Ele pode simplesmente só lá, o professor apresenta o conteúdo, ele geralmente, muitas vezes, digamos assim, decora um dia antes da prova para tentar aplicar na prova. A gente vê que isso não é efetivo. Tem que se procurar formas de tornar isso que esse conhecimento se torne significativo para o aluno, para ele ver que aquilo não é só estudar para uma prova, é aprender para a vida dele. Nisso, a gente tem esse carinha aqui, o Libânio, que ele fala que o professor é visto como o único detentor do conhecimento e os alunos se encontram constantemente oprimidos por tarefas repetitivas, ou seja, como eu tinha falado antes, o aprendizado mecânico, que estimula apenas a memorização da matéria sem jamais permitir o pensamento crítico acerca do que é aprendido. E é exatamente esse ponto que a gente quer mudar. A gente quer que o aluno, a gente quer que ele permitir esse pensamento crítico, ele perguntar para o professor o porquê das coisas. Não é só o professor passar lá, tá bom, apresentou o conteúdo, o aluno pensa assim, aprendi, não preciso saber mais do que isso. Não, a gente tem que mudar essa mentalidade dos alunos, para eles perguntarem ao professor, por que isso, por que aquilo, que a gente já está muito acostumado dos alunos simplesmente ficarem calados quando a gente faz uma pergunta na sala de aula. A gente vê isso cotidianamente, quando eu vou lá para o colégio, às vezes faço alguma pergunta para os alunos, quando eu estou fazendo alguma apresentação de conteúdo, respondendo questão, faço pergunta para os estudantes, eles, pelo menos a maioria, tem os que respondem, mas a esmagadora maioria fica quieta. Então a gente tem que mudar isso com o passar do tempo, que é para o aluno não ter aquele, que o pessoal fala muito, medo do professor. A gente não quer que o aluno tenha medo da gente, a gente quer que o aluno veja a gente como alguém que está lá para ajudar ele nesse processo de formação. Certo. E nisso, a gente quer agora iniciar uma mudança. Porque que mudança seria essa? Obviamente, uma mudança na educação. Então, procura-se agora uma maneira de tentar reverter essa situação que se perpetua há muitos anos na educação brasileira. Tentar mudar algo que já está há muito tempo do mesmo jeito, no caso, a educação, obviamente, vai ser visto com bons olhos por algumas pessoas, principalmente os mais jovens, no caso, os que vão entrar, os mais jovens que estão lá dentro. Em relação ao pessoal que está lá dentro, geralmente professores mais antigos, ou os que não querem modificar a sua forma de ensinar, vão ser contra essas mudanças, e a gente tem que tentar convencer ele, ou mostrar para ele que é uma mudança necessária,
pelo menos em questão pessoal e em questão principalmente para o aluno, já que ele vai ser o principal beneficiado dessa mudança. Então, além da gente procurar estratégias para tentar estimular o aluno a prestar atenção na aula, a interagir com o professor, tem que procurar formas de fazer os professores que não querem mudar, mudar sua mentalidade para tentar atender essas novas necessidades que aparecem com o tempo. Nisso, por exemplo, surge a ideia de trazer jogos para a sala de aula, que é a gamificação. O professor Cabral já tinha apresentado sobre ela na apresentação dele. E agora, o jovem que o Prince que ele falou, né? O jovem que hoje cursa o ensino médio já nasceu inserido em um mundo no qual as informações são disseminadas em grande quantidade e em velocidades cada vez maiores. Ele chama eles de nativos digitais. Necessitam de um ambiente educacional que possa explorar suas habilidades de aprendizado, tão influenciados pelo acesso constante a estímulos sensoriais. Ou seja, atualmente, os alunos, os estudantes, professores também, ou pessoas de fora da escola, enfim, por aí vai. Todo mundo hoje em dia está inserido no meio digital. Uma criança hoje em dia, eu, por exemplo, quando eu tinha 4, 5 anos, sabia nem o que era mexer no celular basicamente direito. Meu primeiro celular eu tive com, 7 anos, e foi só aquele botãozinho que só tinha rádio. Hoje em dia, não. Meu afilhado, meu sobrinho, minha sobrinha, todos eles, 4, 3 anos de idade, sabem mexer no celular. Ou seja, ele já tem esse hábito. Foi cedo, professor? Então, a gente procura, então, inserir essas tecnologias digitais dentro do ambiente escolar para tentar fazer com que os estudantes vejam que dá para interagir, por exemplo, no nosso caso, com a física. A gente, obviamente, sabe que a física está em tudo. Na produção de celulares e por aí vai. Principalmente o celular, tablet, computadores, que a gente basicamente utiliza isso todo dia. Então, a gente pode tentar utilizar isso ao nosso favor. Com isso, a gente espera que os estudantes eles sejam mais estimulados a estudar principalmente as disciplinas de exatas e ciência da natureza. Eu coloquei elas, mas o foco principal da gente, obviamente, é a física, não descartando as outras disciplinas. Isso, obviamente, elas são importantes também. E, além disso, os professores mais antigos, como eu tinha falado, ele tende a resistir a essa mudança, como o professor Cabral mesmo, que acabou de colocar aqui no chat, que eu até comecei a usar cedo o celular, mas era aquele de botãozinho já. Pode ser que com ele tenha demorado um pouco mais, ou não sei. Então a gente tem que tentar fazer com que os novos professores, que já estão inseridos nessa realidade, ou convençam os antigos a também se estimularem a tentar utilizar essas metodologias, ou basicamente a gente vai ter que esperar toda uma leva de novos professores para poder mudar essa realidade, o que pode acabar demorando bastante tempo. Isso se os professores que começarem a entrar, não simplesmente seguir os passos desses mais antigos. Aí é complicado, professor. Isso, como eu tinha falado, se os professores mais antigos não começarem a encher a cabeça dos mais novos com mudar para quê? Para que eu vou aplicar isso na minha sala de aula? Isso não é adequado para mim. Bom, enquanto ele não tentar, obviamente não vai ser adequado para ele. Ele precisa se motivar a começar a utilizar. Porque, como eu falei, se não der certo com os antigos, a gente tem que esperar pelos novos. E os novos já tem que vir com essa ideia de mudança, sem que eles sejam afetados pelos professores que já estão lá. Nisso, a gente entra agora na utilização de metodologias ativas. Surgem maneiras de se colocar o aluno
como protagonista do processo de aprendizagem. Ou seja, as metodologias ativas aparecem como uma estratégia pedagógica para colocar o foco do processo de ensino no aluno e deixar de ser aquela aprendizagem mecânica e para que ela comece a ter algum significado. Ou seja, uma alternativa ao modelo de ensino tradicional, que era centrado no professor, transmitindo as informações acerca da disciplina e o aluno só sentadinho, assistindo a aula e anotando para um dia antes da prova, geralmente, ler tudo aquilo de novo para tentar decorar e aplicar nas questões, que geralmente, até nos dias atuais, isso acontece. E o fato dessas metodologias serem caracterizadas como ativas é porque o foco dela é o aluno. A gente tem que tentar motivar ele a participar ativamente da aula, fazendo perguntas, não só interagindo com o professor, mas interagir aluno com aluno, porque isso é muito bom, porque vai que um aluno sabe de uma coisa, o outro não sabe. Aí ele vai e ensina para ele. Aí vai que esse outro aluno que ensinou essa coisa que o outro não sabia, não sabe algo, pode aprender com outra pessoa, com outro aluno, ou com o próprio professor. Nesse contexto, surgem, então, diversos aplicativos para celular, para computador, que é o que a gente mais vai utilizar, que podem auxiliar nesse processo. Como, por exemplo, eu tenho certeza que pelo menos quase todos aqui conhecem o Canva. Eu mesmo já utilizei ele, é um aplicativo muito bom para a produção de slide ou algum outro tipo de material. O Padlet, que o João Vitor vai falar sobre ele daqui a pouco. Temos o FET Colorado também, FET, PET, que é um de simulação, que também vai ser apresentado. E o principal, que é o que eu vou apresentar, que é o Pickles. Pickles, vai do jeito que você quiser chamar. Bom, e o que é o Pickles? Que é a forma que eu chamo ele. É uma ferramenta disponível em navegadores de computador e em celulares, porque ele tem aplicativo de celular e você vai precisar do aplicativo para poder utilizar ele em sala de aula. Nele é possível administrar testes rápidos, ou seja, perguntas e respostas. Ou não rápidos, não é só questão de teste, não é questão de sim ou não, ou qual dessas aqui é verdadeira, pode ser questões mais complexas também, que permite ao professor escanear as respostas dos alunos em tempo real, saber o nível da turma em relação ao assunto que está sendo trabalhado. Isso é muito bom, porque o professor pode, por exemplo, iniciar uma aula já utilizando o Pickles para saber se os alunos, quais os conhecimentos empíricos que os alunos já têm. Ou seja, por exemplo, tirando como base o colégio que a gente está, o Didácio, se eu perguntasse para os alunos os conceitos de calor e temperatura, aí colocasse algumas alternativas para eles conseguirem saber se eles sabem o que é cada um desses conceitos e definir se eles têm uma noção do que pode ser, pode não estar correto, pode ser complementada por algum outro conceito, e por aí vai, ele vai modelando o que a turma, por exemplo, vai modelando o nível da turma. Eu acharia interessante aplicar o Pickles, por exemplo, quando eu tiver passado pelo menos um terço do conteúdo pragmático do professor. Aí ele vai lá, utiliza o aplicativo com o conteúdo que ele já ministrou. Aí ele vai lá, por exemplo, saber se os alunos compreenderam o que ele falou, saber se ele precisa explicar novamente, ou se ele pode prosseguir com o conteúdo, dependendo do que foi observado pelos resultados que ele obteve utilizando o aplicativo. Um ponto interessante é que o aplicativo gera e salva automaticamente o desempenho dos alunos de maneira individual, fornecendo relatórios e dados. A partir desses dados, o professor pode identificar as dificuldades sentidas pelos alunos, podendo então traçar estratégias de ensino mais eficientes. O aluno ele não tem acesso
só se o professor mostrar, é claro, ao relatório de desempenho. Porque nesse relatório apresenta, basicamente, de todos os estudantes. Então, o professor não vai querer expor os alunos. Então, ele fica com esse relatório só para ele, para ver o que ele pode fazer, caso, tem que melhorar nesse ponto, nesse outro. Esses alunos estão melhores em questão de conceito, mas mesmo assim, em questão dos outros, eu tenho que trabalhar mais para poder suprir essa necessidade que eles têm. E um ponto importante é que os estudantes participam ativamente do processo e podem se autoavaliar, já que sabem o resultado do teste instantaneamente. Quando eu coloco que eles sabem o resultado do teste instantaneamente, eu não estou falando que ele sabe do relatório, do que está no relatório. É porque, pelo aplicativo mesmo, quando o professor está utilizando, quando ele termina de, por exemplo, avaliar uma questão, ele pode mostrar, triscando fazendo alguma configuração no celular, que a gente vai ver já, que a resposta aparece automaticamente na tela do DataShow, que precisa estar sendo utilizado por todos os alunos a acompanhar a questão, com um DataShow ou uma televisão, para eles conseguirem ver a tela do computador espelhada, para poderem ver a questão. Ou seja, o resultado que ele tem, ele respondeu a questão, então, obviamente, espera-se também que ele faça isso, de anotar a resposta da questão, a alternativa, junto com o enunciado dessa alternativa. Nisso ele consegue ver, eu acertei essa, errei essa, posso melhorar nisso daqui, ou seja, o aluno ele pode se autoavaliar, juntamente com o professor, que também vai avaliar ele, no caso. Avaliar é mais para auxiliar, já que é um aplicativo para motivar o aluno, já que durante esse processo de responde questão, não responde questão, um aluno pode ficar conversando com o outro, o professor não vai proibir ele, porque a gente quer justamente que o aluno tenha essa interação na sala de aula, não para bagunçar, ou simplesmente ficar conversando conversas aleatórias, mas para discutir o conteúdo que está sendo ministrado, para saber e esperar que eles consigam a resolução dos problemas. Nisso, a gente vai agora para o acesso ao aplicativo. É um aplicativo bem simples, a gente precisa primeiro acessar o site do Pickles, que é esse getpickles.com, em seguida clicar em inscreva-se gratuitamente. É gratuito ele, não precisa pagar. Pelo menos eu não cheguei a ver se tem algum plano premium ou algum tipo de assinatura. Não sei se tem, não cheguei a observar se tinha isso. Acredito que não. Em seguida, a gente escolhe a forma como a gente deseja se cadastrar e em seguida continuar. A gente pode utilizar a nossa conta do Google, da Apple, para quem tem iPhone ou Mac, né? Ou algum outro tipo de e-mail. Ao entrar pela primeira vez no aplicativo, o próprio site já faz algumas sugestões. O professor pode segui-las, arrisca ou não, mas ele vai concluir todas essas etapas aqui, querendo ou não. Dito isso, a gente vai, obviamente, para prática, afinal, é uma oficina. Então, deixa eu... Peraí. Sair aqui para entrar de volta. Tava lá. Eu posso simplesmente digitar Pickles. Tá. É o primeiro link. O site dá para traduzir ele, então eu sou brasileiro, não quero ler inglês, pedir para traduzir. Quem não tem conta e quiser utilizar vai se inscrever gratuitamente. Deixa eu ver, eu não sei se eu já utilizei o meu e-mail. Eu utilizei foi o outro e-mail, então, mas sem pânico. A gente usa esse aqui agora para criar. Pronto. Já criamos uma conta no Pickles. Aqui agora o que a gente vai fazer? A gente precisa colocar questões no Pickles, aqui nele, né? No aplicativo. A gente pode criar uma pasta, botar, por exemplo, o nome da pasta.
física. É o que todo mundo aqui gosta. Aí a gente entra na pasta e a gente vai criar ou pegar uma questão da internet para colocar ela no aplicativo. Então a gente vai aqui, ó, New Setting Folder, para colocar uma questão. Nisso ele vai abrir essa outra página aqui. Eu já deixei selecionado aqui 2 questões, para não ter que aqui dentro, para facilitar o processo, já deixar mais rápido. Então vou colar ela aqui. Eu pego as alternativas. Tem que ser uma por uma. Vou ver. Essa. Essa e essa. Quando você coloca as questões, automaticamente ele já coloca a resposta letra A como sendo a correta. Só que a gente pode, obviamente, modificar isso para selecionar a alternativa correta. Então, correta letra B. E já fica salvo. Ele salva automaticamente a questão. Eu posso adicionar outra questão clicando aqui em não, aqui não. Ou voltar. Já está salvo a questão aqui. Ele salva automaticamente, como eu já tinha falado anteriormente. Para colocar outra questão, New Setting Folder novamente. Copio a questão. Você ver. Quatrocentos, 401, 408, 416. E novamente ele já marca como alternativa correta letra A. Então a gente troca ela. Certo. Nisso, as 2 questões que a gente já fez estão salvas. Então o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar uma classe para que eu possa inserir os alunos para conseguir as cartas de cada um deles, que a gente vai já para criar essa classe. A gente vem aqui em New Class, a gente coloca o nome da turma, por exemplo, turma oficina 1, Cat Class. Pronto, aqui eu já estou dentro da minha sala, minha classe no caso, e eu preciso adicionar os estudantes. Então eu vou em ADD Students. Aqui eu vou simplesmente colocar o primeiro nome, os nomes dos alunos, seja em ordem alfabética ou não. Então vou botar aqui Pedro, Santiago, João, Victor, Luciano, Cabral, ou também Luiz Alfredo, Cardoso Júnior. E por aí vai, você coloca todos os seus alunos. Aí você clica em Next. E esses números aqui, do lado de cada aluno, é importante. Pode ser o número da chamada dele, se o professor colocar na ordem, vai ser o número da chamada de cada um. Aqui não está em ordem alfabética, mas a gente vai conseguir entender. Então, Doni. Então eu tenho aqui a minha lista de alunos. Opa, aqui se eu quiser ver todos eles e o número de cada um. Edit Students. E aqui eu tenho card número, ou seja, o número que vai ter no cartão dele. Se eu, por exemplo, Pedro Santiago, estou com card número 1, então eu obrigatoriamente, para poder colocar os resultados no meu nome, preciso estar utilizando esse cartão. Da mesma forma, com todos os estudantes. Ah, mas aí, onde é que eu consigo esse cartão? Bom, a gente pode imprimir eles. E, obviamente, é o que vai ser feito para poder entregar esses cartões para os alunos.
Para a gente pegar esses cartões, a gente pode vir aqui, por exemplo, aqui no nome da pessoa, no caso, Pedro Santiago, eu. Vem aqui em Get Start Guild, ou em inglês fino. Vem aqui o Get Pickles Card. E aqui a gente vai ter um exemplo de cartão. Mas antes da gente pegar os cartões em si, esse gifzinho aqui, cadê? Peraí. Aqui. Antes da gente pegar os GIFs em si, a gente tem aqui, por exemplo, cadê? Tinha um GIF aqui. Não tem mais. Mas dá pra gente entender quando vier o cartão. Aqui eu vou utilizar esse large front, por quê? Para economizar papel. Em cada uma das folhas vai ter 2 QR Codes. Cada QR Code para um estudante. Então, por exemplo, eu tinha colocado que eu sou o estudante número 1. Então, esse aqui vai ser o meu QR Code. Só para mim. Se outra pessoa utilizar ele, vai ser como se eu estivesse utilizando. Ela vai estar utilizando no meu nome, no caso. E como é que funciona esse QR Code? Aqui o número 1 é só para indicar o aluno. Aqui a gente tem as letras A, B, C e D. Cada uma delas representa uma alternativa. Por exemplo, do jeito que esse QR Code está aqui, a letra A está de uma forma normal, como a gente escreve ela no papel. Então, essa aqui é a alternativa da letra A. Se eu quisesse a letra D, por exemplo, eu poderia girar. Então, eu estou aqui, esse aqui é o 1. Se eu quiser a letra D, eu coloco o QR Code dessa maneira. E assim vai para todas as outras alternativas. Nessa eu tenho a letra C, já que o 1 agora está aqui embaixo, o 2 subiu. A letra C agora é a que está sendo marcada pelo QR Code. E aqui a letra B. Ok? Todo mundo conseguiu entender essa parte dos cartões? Certo. E então aqui é só imprimir esses cartões e entregar para os estudantes com o respectivo número de cada um. Por exemplo, aqui 1 seria eu, 2 eu acho que é o João Vitor, 3 eu acho que seria o professor Luciano, e por aí vai. No caso, seriam com os estudantes da turma que a pessoa estaria, o professor está trabalhando. Ok. Pode fechar aqui. Aqui. Certo. Então eu já tenho. Os cartões são diferentes para cada estudante. Oi? Os cartões são diferentes para cada estudante. São. Como é que tipo, vou saber? Não, ó. O estudante A vai, sei lá, vai marcar a letra A, ou então o estudante B vai marcar a letra B. Deixa eu voltar aqui nos cartões. Ó, cada QR Code desse aqui é para um aluno, certo? Ah, não, realmente são diferentes. Né? Oi? Não, agora quando tu desceu assim, aí eu percebi, realmente são diferentes, né? Sim, todos são diferentes. Cada um tem uma modificaçãozinha um do outro. Então, por exemplo, eles são diferentes, mas se eu rodar, sei lá, se eu botar na horizontal, todos eles vão marcar a letra A. Ou então, se eu botar na vertical, e marcar a letra B. Depende da forma que teu QR Code tá. Por exemplo, esse daqui, o 4 e o 3. Do jeito que ele tá aqui, no 4 tá marcando a letra D e no 3 tá marcando a C. Para eu marcar alguma outra alternativa, eu teria que girar a folha. No caso, do 3, por exemplo, se eu girar a folha, o 3 agora tá marcando a letra B. Ele tem as marcações, né? Oi? Eu tava conseguindo enxergar. Mas ele tem as marcações, né? Tipo as letrinhas, né? Tem. Okay. Isso serve também para o aluno não se confundir e saber qual é a letra que ele está marcando. Beleza. Certo? Certo. Ok. Então pode fechar aqui. Isso também. Certo. Então a gente pode voltar agora para a nossa turma que foi criada, oficina 1. E como é que eu vou trabalhar agora isso na sala de aula? Aqui a gente está só configurando o aplicativo para a gente poder utilizar. Então o que eu faço? Eu já tenho a minha turma, eu já tenho as questões que eu criei, elas estão salvas aqui, ó.
Como eu só criei uma parte de questões, só tem elas duas aqui. Se eu criar mais ou mais questões, todas vão aparecer aqui. Para mim utilizar ela no aplicativo, eu vou clicar aqui em Add para adicionar ela. Vou adicionar essa e vou adicionar essa outra. Eu posso modificar a ordem das questões, arrastando essa barrinha aqui. Certo. Aqui eu já coloquei as questões, já estou com a turma feita e já estou com os papéis impressos. Eu não estou aqui, obviamente. Mas quando for para aplicar, os papéis já estão impressos. Os QR Codes, no caso, as cartas, já estão impressos. A turma já está feita, que é para o professor não perder esse tempo fazendo isso durante a aula. Ele já tem que ter feito isso antes. Ter isso já previamente feito. Nisso, eu teria que utilizar agora o meu celular, só que eu não vou poder utilizar porque eu estou utilizando ele como câmera. Então eu vou só falar para vocês. Você vai baixar o aplicativo no celular. Deixa eu ver se eu coloquei essa parte aqui. Para voltar aqui. Que é para a gente utilizar ele dentro da sala de aula. O professor tem que baixar o aplicativo no celular dele, ou seja, além de utilizar o aplicativo, o site tem que estar aberto para os alunos poderem ver as questões. Obviamente, você só vai conectar o seu computador, o notebook, no Datashow para apresentar a questão para o aluno, depois que você já tiver feito todo o processo no celular e no computador. Principalmente no computador. O celular é só para autorizar, digamos assim, os alunos a verem as questões. Então, o professor vai baixar e iniciar o aplicativo com a mesma conta que ele criou aqui no site pela internet. Tem que ser a mesma, por quê? Porque a turma está lá, as questões estão lá, tudo está salvo nessa conta. Então, obrigatoriamente, tem que ser essa mesma conta. E em seguida, ele vai selecionar a turma. No aplicativo de celular é fácil porque não tem tanta... Você não vai programar tanto ele. Você não consegue fazer muito isso nele. É mais para você abrir o aplicativo. Quando você abrir, já vai estar lá todas as suas turmas que você criou no site, pelo site. Então, se eu criei a turma Oficina 1, se eu abrir aqui o meu celular no aplicativo, vai ter essa turma Oficina 1 lá. Então, eu vou conseguir clicar diretamente nela. Quando eu clicar nela, vai aparecer minhas duas questões. Eu posso, obviamente, iniciar pela primeira questão. Quando eu fizer isso, vai abrir no meu celular essa abazinha aqui. Cadê aqui? Vai abrir essa aba aqui no meu celular. É tanto que isso aqui é o print da minha tela que eu tirei. Enquanto isso, ao mesmo tempo, quando eu clicar para iniciar no meu celular a questão, que vai aparecer a questão no meu celular, automaticamente vai aparecer essa tela aqui no computador. Então o aluno vai visualizar essa tela aqui. Logo os alunos vão ler a questão, e vão responder ela. Aqui vocês estão vendo que não tem a marcação da resposta correta. Aqui eu coloquei que tem a resposta correta. Que eu coloquei não. No celular vai ficar a questão com a resposta correta. Os alunos, obviamente, não vão ter acesso a ele, porque o celular é do professor, vai estar com ele para ele fazer esse controle. Os alunos só vão ver essa daqui para responder. Para o professor fazer a coleta de dados, os alunos vão ler a questão, vão pegar a carta que eles ficaram e vão levantar ela. Quando ele fizer isso, obviamente, com a alternativa que os alunos escolherem, o professor vai clicar nesse botãozinho aqui, vai abrir automaticamente a câmera do celular, como pode ver aqui, por exemplo, nessa imagem, e vai passando em cada uma das cartas dos alunos, certo? Quando ele finalizar, ele vai clicar novamente nesse botãozinho de tirar a foto e vai aparecer essa tela aqui. Essa tela aqui não é minha porque eu não imprimi os cards, então é que já tem no próprio site. Ou provavelmente de alguma outra pessoa, talvez. Em seguida, vai aparecer no celular essas opções: Hide Correct ou Show Correct. Ou não, a gente tem que mudar de Hide para Show no celular para mostrar a resposta correta aos alunos, ao mesmo tempo consegue visualizar o relatório no celular.
Ou seja, quando eu faço essa mudança, para os alunos aparece qual é a resposta correta, eles vão saber, acertei, eu errei e tudo mais. Para os alunos, normal. Para o professor, na tela do celular, ele vai conseguir ver a porcentagem de pessoas que acertou a questão, vão ver quantos erraram, qual foi a alternativa mais marcada, qual foi, obviamente, pelos números, ele consegue ver quantas pessoas acertou, quantas erraram, qual foi a alternativa que as outras marcaram, e por aí vai. Em seguida, o professor tem esse botãozinho aqui no celular, ele passa para a próxima questão, até ele finalizar. Obviamente, pode ser que ele tenha 2 questões, 3 questões, 4, depende de cada professor, e ele vai passando questão por questão, em todas as questões ele vai repetir esse procedimento, e no final, ao término da atividade, o professor, os alunos não têm acesso a esse relatório, só o professor, os alunos só veem se o professor mostrar, que a gente vai aqui em... A gente vai... Volta aqui no site. Se a gente entrar aqui nessa parte, essa é a última opção aqui, não dá para ler tudo, Screen Shooter, exatamente. A gente tem aqui as turmas, essa aqui é a turma de demonstração, e essa aqui eu criei, agora com vocês. Se eu clicar nela, obviamente aqui não vai aparecer nada, porque a gente não fez o teste em si para poder ter essa coleta de resultados. Mas o que apareceria aqui? Aqui aparece o nome dos estudantes, aparece o total de porcentagem que eles acertaram das questões. Aqui desse lado vai aparecer questão por questão, a porcentagem de pessoas que acertou e a letra que cada um dos alunos marcou. O professor pode ter isso como um relatório, esse relatório como algo benéfico em relação ao conteúdo que ele está ministrando, porque ele vai saber se aquilo foi significativo para os alunos ou não. Se o que ele está ensinando, os alunos conseguiram absorver, ou se ele precisa melhorar alguma coisa, modificar alguma coisa, mudar os parâmetros dele ensinar. Ele pode ter isso como um diagnóstico mesmo de autoavaliação, para que ele possa ter isso como base para futuras aulas, possivelmente na mesma turma, se ele quiser aplicar o PICOS novamente, utilizando uma nova metodologia para dar aula, e quiser utilizar o PICOS como avaliação disso, como avaliação da aula dele, para saber se foi boa, se foi ruim, a interação deles com os alunos, a interação, observar principalmente que o que a gente quer? A gente quer que o aluno se sinta motivado. Então, a gente observa principalmente a interação deles durante esse processo de responder questões de coleta de dados. Eles não vão saber, se o professor não mostrar, as questões, obviamente, de cada aluno, a porcentagem que cada aluno acertou. Entre eles, obviamente, eu errei essa daqui, eu acertei essa daqui, por que eu errei essa? E por aí vai. Então, a gente tem essa ferramenta com o intuito de fazer os alunos interagirem entre si e conseguir o professor se autoavaliar com a metodologia dele. Então, eu finalizo por aqui. Essas foram as minhas referências e obrigado pela atenção. Algum questionamento ou pergunta? Bom, acho que ninguém tem nenhuma, todo mundo calado aí. Mas estão dormindo. Vocês me digam aí, qual é a principal diferença ou vantagem do Picles em relação a esses outros que fazem coisas semelhantes? Vocês viram alguma coisa assim que destacam? Bom, professor, pelo menos conforme o que eu vou apresentar daqui para frente, acho que cada ferramenta ela tem um propósito exclusivo dentro da sua proposta. Por exemplo, como eu vou falar daqui a pouco, o senhor vai poder perceber que o Padlet ele é bem diferente
suppliers nesse sentido, porque a finalidade de cada um é diferente no seu propósito de construção. Ó, assim, na minha opinião, com ela. Pode falar aí, Pedro. Não, eu só ia realmente concordar com o João Vitor. Por exemplo, o Picos é essa ferramenta que tem essa possibilidade do professor aplicar questões e avaliar a turma, avaliar a metodologia dele, e por aí vai. O que o João Vitor vai falar, o Padlet, eu não vou me intrometer muito, vou deixar com ele, mas, por exemplo, o FET é simulação. O Canva é para elaboração de aula, elaboração de slides, por aí vai. Ou seja, para mim, cada aplicativo tem sua função. Geralmente, é muito difícil encontrar aplicativo. Não é difícil, mas geralmente a gente utiliza os mais conhecidos. Cada aplicativo tem a sua função. Nesse, a gente consegue ver dados dos alunos em relação a conteúdo na sala de aula, se eles estão aprendendo, se a metodologia que o professor está utilizando. Isso muitas vezes a gente consegue ver em todas as metodologias, é algo comum, o professor consegue se autoavaliar se o que ele está falando está sendo significativo para o aluno ou se está só continuando novamente, a gente espera que não, uma aprendizagem mecânica, ou seja, ele só decorar. A gente quer que eles interajam com o professor, entre eles mesmos, para adquirir mais conhecimento. Pode falar, professor. Assim, na minha visão, na minha perspectiva, né, acho que como para o professor, tem a questão de utilizar uma ferramenta e não ter necessidade de tanta internet. Como assim? O quiz, o Kahoot, os alunos têm que estar com o celular, né? Tem que ter, e o celular tem que estar conectado, aplicativo, com acesso à internet boa, né, de qualidade, que possa ter ali as informações repassadas automaticamente no feedback, né? Então, aí esse já não tem tanta necessidade. Então, uma escola que não tem, que o pessoal, vamos dizer que os alunos não têm acesso à internet, né, mas o professor consiga lá, ele já consegue fazer uma interação, né, fazer trazer algo diferente para a sala, né. E também com relação ao aluno, né, além do que o Pedro falou, que tem essa questão de ver uma visão de como é que está o entendimento do professor antes da prova, né, porque às vezes você pergunta e o aluno, não, entendi, mas na hora do vamos ver, ele não apresenta aquele resultado que ele diz ter tido anteriormente, né? E aí ele vai indicar qual a alternativa. Tem também aquele aluno que é mais calado, sempre tem um aluno que é mais calado que o outro, que ele tem a dúvida, não quer dizer, então ele sabe o que é o correto, ele entende, mas ele tem medo de se expressar, né? É um momento também de ele poder participar, de interagir, se expressar, e aí pode ser feito em dupla, né, para ver se os dois concordam com a mesma alternativa, algo parecido, dá um tempinho, e provocar uma interação. Então, assim, tem várias possibilidades. É isso. E aí, Pedro, mais alguma coisa? Não, professor. Pois pronto, agradecer o Pedro aí pela apresentação, muito boa. E agora a gente vai para a segunda parte, né, segunda etapa dessa oficina, né, com o João Victor, né, eu sou péssimo para pronunciar aí, a pronúncia do Pedro sobre pickles, eu achei até interessante, meu inglês aqui é peba, eu chamo de pedret, mas aí o João Victor, que é profissional, vai explicar melhor. Tá certo. Pessoal, eu quero só primeiro mostrar meu rosto aqui para vocês, desejar uma boa noite, agradecer pelo tempo que vocês estão dedicando aqui. Eu vou explicar para vocês aqui sobre o Padlet, falar sobre ele, a proposta dele como uma ferramenta de ensino em uma sala de aula, tá? Antes de eu iniciar a apresentação, pessoal, eu vou pedir licença para vocês para desligar minha câmera, porque meu computador ele é o processador dele é um pouco simples, aí se eu ficar com a câmera, a apresentação e os programas ligados, ele vai começar a dar uma engasgadinha aqui, tá bom? Mas então, desde já, eu vou começar aqui a apresentação e se tiver algum travamento, vocês me avisem, tá? Espera só um instante. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá chegando. Começou, né?
tela está compartilhada, mas não apareceu nada ainda. Aham, tá certo. Conseguiram ver aqui, né? Agora sim. Deixa eu ver, apresentação em tela cheia. Vocês conseguem ver em tela cheia também? Sim. Sim. Tudo bem, então vamos lá. Bom, primeiramente vou desejar novamente boa noite a todo mundo. Obrigado pela participação e hoje eu vou falar para vocês sobre o Padlet como uma ferramenta educativa. Tá bom? Primeiramente, meu nome é João Vitor, o preceptor responsável é o professor Luciano Cabral e nós fizemos essa proposta de aplicação e vamos tentar aplicar no Didácio Silva, tá certo? Bom, primeiro vocês podem me perguntar o que é o Padlet. Obviamente, a primeira pergunta para se tratar, porque eu estou introduzindo uma ferramenta e primeiro a gente tem que saber o que é aquela ferramenta, né? Bom, o Padlet é uma ferramenta digital que permite aos usuários criar painéis de conteúdo que podem ser compartilhados facilmente com outras pessoas. O programa foi criado em 2012 e rapidamente se tornou popular devido à sua facilidade de uso e à variedade de recursos disponíveis. Bom, o que a gente pode fazer com o Padlet aqui, eu acho que eu vou explicar futuramente de uma forma bem melhor quando eu estiver usando o programa, tá bom? Só que é uma ferramenta não tão nova, já está completando seus 11 anos, só que nós sabemos que o contexto da pandemia, ele claramente deu um impulso nessas tecnologias de ensino, né? O que fez com que essa difusão se tornasse cada vez mais presente nas escolas e agora a gente tem mais abordagens que a gente pode trabalhar cada vez mais. Bom, vocês podem me perguntar, tá, João Vitor, como é que eu posso ter acesso ao Padlet? Eu preciso pagar para ter esse acesso? E bom, para a gente começar a usar o Padlet, a gente precisa criar uma conta, seja ela Google, Microsoft ou da Apple. A gente tem vários acessos aqui para facilitar, então ela é bem permissível. Hoje todo mundo, acho que todo mundo que tem um smartphone na mão consegue ter acesso a uma conta do Padlet, tá bom? Existem diversas opções, desde modelo em branco, modelos temáticos, como de brainstorming, ou de planejamento de projetos. Por que eu estou falando isso? Porque o Padlet, ele cria um painel, ou seja, um painel onde a gente vai apresentar, expor conteúdos, tá bom? Que podem ser utilizados como textos, imagens, vídeos, áudios, links e arquivos. E o usuário, ou seja, no caso, o professor que deseja aplicar aquilo na sua aula, ele pode organizar o conteúdo como preferir, movendo e redimensionando os itens com facilidade. Tá certo? Bom, a gente viu aqui e vai ver ainda outras formas, outros aplicativos, outros programas, que cada um, como o professor Micaías indagou, cada um ele vai ter a sua finalidade. Cada um ele vai ter a sua finalidade dependendo do que você pretende utilizar. E uma das grandes vantagens do Padlet é a possibilidade de colaboração em tempo real. Mas o que seria essa colaboração? Eu posso compartilhar o meu link com vocês e vocês vão fazendo sugestões e alterações. Claro que a gente precisaria ter uma forma de comunicação mais eficiente, porque senão, de certa forma, ficaria todo mundo mexendo e aí ficaria desincronizado. Mas essa possibilidade de você alterar e trabalhar juntos é uma coisa muito prática, que facilita muito esse meio tecnológico atualmente. Tá bom? Vocês podem trabalhar juntos, editando os painéis, e basicamente essa é a vantagem, a sincronia entre grupos. Por isso que eu, particularmente, aplicando na escola, eu utilizaria o Padlet como um trabalho em grupo, para organizar reuniões, feiras, ou então, vocês sabem, aqueles trabalhos a cartolinas feitos antigamente, onde o aluno ele tinha que levar aquela cartolina toda coladinha, pronto, o Padlet ele é um substituto, onde o professor pode até mesmo orientar os alunos, compartilhar o seu link, os alunos vão montando sobre a tutoria do professor, e no dia determinado para a apresentação do trabalho, do seminário, esse Padlet pode ser apresentado lá com muita facilidade. Além disso, o Padlet permite que o usuário personalize o painel de acordo com suas preferências, alterando as cores, a fonte e outros elementos de design. O usuário também pode adicionar widgets, como calendários, contadores e formulários, para tornar o painel ainda mais funcional. Bom, a gente sabe que a criatividade ela é um diferencial, seja em qualquer área que a gente trabalha atualmente. Na nossa área da física, como docentes, a gente sabe que só aquele tradicional feijão com arroz ele já está saturando, os alunos eles estão ficando enjoados disso. Então essa ferramenta, ela propõe, na verdade ela permite que você consiga trazer novos meios de atrair os alunos. Isso pode ser feito baseado na criatividade do professor, no tema que ele pretende abordar, e tudo isso é sempre bom contar com ferramentas que
aumentem a gama de aplicações que a gente pode trabalhar. Até porque a física sempre é aquela matéria julgada por ser apenas de decorar a fórmula, né? Então, trazer um conteúdo diferente, chamativo, com figuras, imagens, calendários, e que foi desenvolvido de uma forma especial para uma turma, pode ser sim uma forma de fazer com que a atenção dos alunos aumente e você consiga ter como posso falar, uma aprendizagem melhor desses alunos, né? Bom, continuando ainda em por que usar o Padlet, ele pode ser usado para diversas finalidades, como a criação de murais de recados, a organização de ideias em um projeto de pesquisa, o compartilhamento de recursos educacionais ou a colaboração em uma apresentação. Outra vantagem é a facilidade de compartilhamento. O usuário pode compartilhar o seu painel através de um link, permitindo que pessoas acessem o conteúdo a qualquer lugar e a qualquer hora. O programa também oferece recursos de privacidade e segurança, onde o usuário pode escolher quem pode visualizar e editar o painel, além de definir senhas e limites de tempo de acesso. Bom, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente tem como compartilhar o link, temos como autorizar o acesso. Então, tudo isso são ferramentas de segurança para que um professor possa garantir que apenas os seus alunos e os dados que eles colocam na plataforma possam se manter privados, porque a gente sabe que essa era tecnológica ela guarda perigos, né? Então, o Padlet ele oferece essas ferramentas extras de segurança para garantir que o ambiente escolar digital ele se mantenha um ambiente seguro, educativo e propositalmente funcional. Bom, em resumo, o Padlet é uma ferramenta versátil e intuitiva que permite a criação de painéis de conteúdo de forma fácil e colaborativa, com sua ampla variedade de recursos e opções de personalização. O Padlet é uma excelente opção para quem busca uma plataforma para compartilhamento de ideias e projetos. Pois bem, pessoal, como o Pedro falou, eu vou abrir aspas para as palavras do Pedro, é uma oficina, então só ficar lendo não é muito legal, né? Eu vou aqui abrir um Padlet que eu preparei para vocês, sugerido pelo professor Luciano, que tivesse um tema de astronomia, né? Bom, vocês ainda continuam me ouvindo, vendo a apresentação normalmente? Sim, João. Bom, é o seguinte, como vocês viram, para a gente acessar a plataforma do Padlet, a gente apenas precisa digitar no Google, procurar o link correto, ou então o professor pode compartilhar no seu link de turma, tudo mais, tá bom? E, como eu já mostrei no slide, a gente tem os processos de inscrição. Eu me inscrevi aqui com o e-mail institucional da universidade, e aí a gente tem direito, lá nós vamos ter 3 planos para criar Padlets. Alguns deles são pagos, mas a gente pode ter acesso gratuito, tranquilamente. E a gente fiz aqui, o Padlet que eu confeccionei para vocês, para aqueles que não sabem, no Didácio, atualmente eu estou trabalhando na maior parte do tempo com a turma de astronomia, o preparatório para a Olimpíada de Astronomia que vai ter. Então o professor Luciano sugeriu que eu fizesse algo relacionado ao tema. E eu usei as ferramentas do Padlet para criar uma linha do tempo em formato de mural. Tá bom? Antes de mostrar o trabalho em si, eu posso mostrar aqui as configurações do Padlet, onde você vai ter opções de alterar título, descrição, você tem como pôr um ícone, você pode ter um ícone no seu trabalho para organizar, para ficar mais fácil, você saber do que você está trabalhando. Você tem como alterar o papel de parede de fundo do painel, deixa eu fechar aqui para que vocês possam visualizar. Essa imagem, pessoal, ela ficou um pouco pixelada no fundo, mas eu não tirei de outra fonte, foi do próprio Padlet. Eu acho que a própria banco de dados do aplicativo ele estava com a qualidade baixa. E na hora que ele mostrou, eu pensei que estava até mais numa resolução maior, tá bom? Mas isso aqui não foi tirado do aplicativo, eu não usei nada externo, tá? Foi só, acho que mesmo do próprio banco do aplicativo que ficou meio pixelado. A gente altera esquema de cores, fontes, a gente tem a opção de agrupar por seções, por exemplo, eu vou alterar aqui, vocês vão ver que lá no fundo ele vai criar uma seção para a minha linha do tempo, onde eu posso criar seções extras, tá bom? Eu deixei desativado porque uma linha do tempo, ela tem, em teoria, por razão a simplicidade. Você escrever uma coisa em uma coisa que garante uma linearidade que você consiga entender de forma fácil, tá? Mas você consegue carimbar a data e hora, permite comentários, você permite, por exemplo, se eu compartilhasse isso com uma turma do Didácio, os alunos poderiam comentar, eu poderia exigir um fórum a respeito disso, em qual eles poderiam responder pelos comentários, tá bom? Posição da nova publicação, eu posso alterar, por exemplo, eu fiz em ordem crescente, mas aqui naquela configuração,
naquela configuração eu poderia alterar a ordem dos meus fatores aqui, certo? Exigir aprovação. Por exemplo, eu posso compartilhar isso para os meus alunos, e aí aqui, quando eu habilitar esse link, eu vou ter que dar uma aprovação para esse conteúdo, ou seja, a gente pode usar como ferramenta avaliativa, a gente tem filtro de linguagem obscena, isso é muito bom, porque a gente sabe que a gente trabalha num ambiente virtual e a gente tem que manter um decoro no nível escolar, certo? Clonagens, você pode permitir que os administradores clonem esse Padlet, e aqui está o nosso URL, pessoal, o link. Se vocês quiserem dar uma conferida, eu posso mandar no grupo mais tarde, da residência, encaminhar para a Eduarda também. E basicamente é isso. Agora eu vou dar uma conferida no meu trabalho aqui, apresentar para vocês, que é a história dos grandes avanços da astronomia, em que eu fiz aqui um rebuscado que a astronomia começou a ser... Os registros mais antigos que a gente tem sobre a astronomia começaram na Mesopotâmia, onde os povos utilizavam zigurates para realizar observações astronômicas. Depois disso, a gente vai fazendo uma sequência, onde a gente passa pela Inglaterra, pela China, pela Grécia. Vários pensadores já trabalhavam com astronomia, onde a gente pode ver o desenvolvimento da astronomia na Europa, até chegar no fator mais recente que eu quis abordar para vocês, porque eu não queria saturar, né? Eu queria mostrar isso como ferramenta educativa, mas também não era 100% o meu foco nesse momento, trabalhar o equipamento pronto. Onde eu botei aqui que em 2001, com o auxílio de detector de neutrinos, localizado no Canadá, um grupo de cientistas conseguiu provar que essas pequenas partículas apresentam massa. Então, ou seja, a humanidade, ela levou, através dessa linha do tempo, a gente pode ver que a humanidade levou 6.000 anos para aperfeiçoar técnicas de observação, espectroscopia, descobrimento de partículas. Tudo isso, pessoal, a gente pode usar essa finalidade do Padlet como uma ferramenta uma ferramenta educacional em si, tá bom? Aqui você pode criar um Padlet, tá bom? Você vai criar um Padlet totalmente do zero. Você pode escolher ele como mural com seções, linha do tempo, grade, mapas, tá bom? Isso aqui você tem uma diversa gama de ferramentas que você pode, baseado na sua curiosidade ou por exemplo, você pode fazer conforme você precisar, tá bom? Então é isso. Essa é a minha visão do Padlet como ferramenta educativa, tá bom? E eu quero agradecer a todos. E eu encerro por aqui, tá bom, pessoal? João, Tô ouvindo. Tem como disponibilizar o link para o pessoal para tentar mexer agora? Alguém poder acrescentar alguma coisa? Posso sim, deixa eu só fazer aqui rapidinho. Eu posso mandar lá no grupo aqui para vocês. Uma pergunta aí para o pessoal. Quem é que já conhecia, quem é que já mexeu aí? Ou tem alguém que nunca viu nem nada? Eu vou instalar bem aqui no meu celular rapidinho. Acho que eu vou instalar bem aqui no meu celular rapidinho que o Padlet, que ele não estava aqui. Porque no celular eu achei bem mais simples, aí eu vou encaminhar o link para vocês no grupo, e aí vocês vão fazendo alterações. Se vocês quiserem ver ao final da apresentação, com alterações, a gente vê aqui o quanto mudou, tá bom? Para não atrasar tanto. Se vocês tiverem perguntas, podem perguntar. Eu vi que o Lucas fez aqui a pergunta de... Deixa eu ver. Ele perguntou sobre o mapa mental. E dá sim, por exemplo, aqui você tem as opções do gradeado e tal, e aí ele permite que você altere. Você pode botar a tela, esse formato de tela, ele é livre, ele já tem sugestivo aqui no fundo, ele é uma tela livre que você vai conectando os fatores se quiser, né? Nesse momento aqui, pessoal, para não atrasar tanto, eu estou baixando aqui, eu vou enviar o link para vocês no grupo e vocês façam alterações se vocês gostarem, tá bom? João Vitor, senhor? Não, dá para dar tempo ainda. Conversei com o professor Micaías, ele vai ter que se ausentar ainda devido aos problemas de saúde, e aí hoje vai ficar só essa parte da oficina 1. O pessoal da oficina 2, de simuladores, vai ficar para terça-feira. Aí a gente trabalha um pouco mais. Pronto, eu estou compartilhando aqui no grupo, viu? Mexer um pouco aí para ver como é que faz. Eu vou botar no grupo geral da residência, tá? Ok.
Aí bota aqui também que eu não tô lá, não. Você não tá no geral, não? Tô não. Opa, Só no Didácio mesmo. Eita, o administrador é só o professor Micaías. Eu vou mandar também no grupo do Didácio. Pronto. Se a gente olhar aqui, que é que o pessoal botou aqui. Vocês me digam aí se vocês estão conseguindo acessar e se está habilitado para fazer alterações. Deixa eu conferir aqui direitinho. A Luana conhecia, Maria Eduarda conhecia, o Lucas não conhecia. Luana utiliza para fazer resumo. Vocês Maria conseguiram Eduarda. acessar? Eu vou tentar agora. Pronto, aqui eu acessei. Conseguiu acessar? O pessoal aí também conseguiu? Que eu consegui acessar. E aí a gente pode mexer, a gente pode, como é que é? A gente tem Vocês que ter conseguem alterar daí? autorização. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se não é porque eu estou conectado na minha conta, mas eu não consigo modificar ele. Eu estou mexendo aqui. Vou ver se eu consigo colocar aqui algum arquivo, alguma coisa aqui. Vou botar aqui a... Tem mais alguém que está tentando? É só esse que sou eu mesmo? Cadê a IP? Vocês conseguem me ouvir? Minha internet caiu. Estou ouvindo aqui. Voltei agora. Consegui voltar agora. Minha apresentação caiu, foi? Não, deixa eu ver aqui, olhar. Caiu, mas nós estamos aqui mexendo. Pelo menos eu estou mexendo, né, no... Bom, eu voltei aqui. Então vocês conseguiram voltar, né? Vocês conseguem alterar. Bom, isso aí ele pode ser mudado nas configurações. Eu acho que foi mais fácil encontrar a alteração dessa configuração no celular, viu? Ó, eu publiquei aqui, só que não vi aparecer nada. Não sei se alguém viu aí. Celular? Vocês estão vendo? Tá pequenininho por enquanto. O que tá pequeno? Não, do professor apareceu aqui, ó, testando. Pronto, pois é. Aqui apareceu bem aqui em cima, perto do mouse aqui, como se tivesse alguém digitando. Pois é. Aqui no celular, acho que vocês eu não vou apresentar para não ficar com duas telas aqui, mas a gente consegue alterar a privacidade. Que ele tem um modo privado, que o Padlet fica oculto, e mesmo que alguém consegue encontrar, o pessoal não vai acessar. Você consegue pôr a opção de senha, tá bom? Você consegue pôr a opção de senha no Padlet, o modo público, que todo mundo pode achar, e o secreto, que é como ele está agora. Ou seja, só pessoas com o link conseguem acessá-lo e fazer alterações, certo? Ó, apareceu aqui, eu vi. Lá depois, né? E aí depois, por exemplo, aí, se a gente fosse fazer na sala de aula e botasse as equipes, para cada uma equipe, utilizando essa tua mesma ideia com relação à linha do tempo. Uhum. E aí cada um dia, um faz no dia, outro faz no outro horário. Tinha como reorganizar da maneira correta? Professor, caso essa seja a ideia, a gente pode até aplicar na própria escola. Por exemplo, o que eu faria? Como o Padlet ele tem uma limitação de unidades produzidas por cada conta Google, eu dividiria, por exemplo, digamos que uma sala ela tenha 16 alunos, 4 grupos de 4 pessoas, cada um fica responsável por criar um Padlet,
Nesse grupo, nós temos um potencial de 12 Padlets para a gente poder trabalhar com tentativa e erro e apresentar um modelo final. Cada um desses, aí, o que eles definirem por definitivo, a gente escolhe um dia de apresentações, como a gente está fazendo hoje, e cada um apresentaria o seu. Claro que como aqui foi um modelo de apresentação, ele pode até ter ficado mais simplório, mas se fosse para apresentar em sala de aula, a gente, como professor, avaliaria de forma mais intuitiva, né? Olha, eu estou vendo aqui, ó, atualização em tempo real, ó. Apareceu mais dois. Olha a GIF aí, foi o Pedro, né, que botou isso aí. Uhum. Pois é, isso aqui não fui eu que botei, isso aqui já foram obras de vocês, tá? Então a gente consegue trabalhar simultaneamente e proposta de aplicações, se o senhor quiser, a gente pode aplicar no Didace mesmo. Escolher uma semana, pós-provas aí. Tá aqui na ponta da língua, eu esqueci a pergunta. Eu vou tentar alterar essa imagem de fundo, ela tá me incomodando aqui. Tá muito pixelada. Vou botar aqui uma textura bonitinha. O Rivaldo que entrou agora, não foi? Rivaldo, já conhecia essa ferramenta aí? Alfredo, cara, acho que a Lu já tinha dito. Vasconcelos. Tem um conhecimento já? Acredito que sim, né? Já, professor. Eu só já ouvi falar, já havia ouvido falar. Vou botar aqui a biblioteca para ficar intelectual. Não é utilizado, não, o Padlet. Pronto, ficou intelectual aqui agora. Ficou bonito. Lembrei. Sobre a questão que tu estava comentando aí da limitação, né? Uhum. Então, mas aí, por exemplo, esse mural foi tu que fez. Isso. Correto? Porque eu escolhi, como eu posso dizer, eu escolhi o modelo de linha do tempo. Lá no início, quando você aperta em criar Padlet, deixa eu voltar aqui rapidinho, eu vou na minha apresentação. Vocês podem continuar mexendo aí. A minha pergunta aí é, por exemplo, a limitação da tua ponta é 3. Mas quando tu disponibilizou esse link e a minha equipe for mexer nesse mural, vai ficar contando? Acredito que não, né? Não fica. Essa daí é da minha conta. Então não tem problema. Por isso que eu falei dividir um grupo em 4 pessoas, porque você tem sempre a possibilidade de alterar, e aí você vai selecionando aquelas que forem ficando melhor. Porque sempre trabalhar com tentativa e erro é muito bom. Olha aqui, por exemplo, linha do tempo com sessões, linha do tempo sem sessões. Aqui, quando eu criei esse Padlet, eu selecionei esse formato de linha do tempo. Só que a gente pode trabalhar com um segundo Padlet aqui. Aqui ele já deu um título, eu escolho, publicando, vamos ver. O que eu posso adicionar de novo aqui? Eu posso escrever algo, carregar arquivos, tirar fotos. Esses arquivos aqui, a gente pode fazer o upload de diversas formas, tá vendo? Spotify, integração, YouTube, ok? Gravar áudios, desenhos prontos. Você pode até desenhar, inserir o seu próprio desenho, tá certo? Aqui a gente não se limita. Ele é bem rico, né? Ele é bem rico. E eu acredito que ele pago, ele vai ter uns recursos prêmios, tá? Tem ideia de quanto é que é esse negócio aí? Só por curiosidade, que eu mesmo não vou pior que eu tô com as minhas contas, as duas logaram, ele apareceu, eu acho que é... Deixa eu ver aqui. Preços... Deixa eu ver. Se tu entrar com a conta de e-mail institucional, ele fica que nem o Canva, gratuito? Fica não, pior que não fica, eu já tô com a institucional. Assinaturas Padlet, eu acho que esse valor não tá certo não, $1.000 por ano. Calma aí. Não, pois tá, já não tava muito assim, querendo gastar, agora que eu vou botar mesmo. $3 por mês, né? Ali, ó. Aí, ó, não, é porque aqui em cima tava $1.000 por ano. Sim. Ele ficou aqui, então ele fica em torno desses $3 por mês, assinado mensalmente, ou $2,5 por mês assinado anualmente. Dá uns 15 reais por mês.